Bom dia a todos. Ok, deixa eu ajeitar aqui. Muito bem, irmãos. Graça e paz a todos. A gente vem sentindo que cada vez mais parece que a coisa está complicando, né? E cada vez mais a gente está ficando online. E as notícias parece que não são muito boas. Acho que nós vamos continuar ainda por algum tempo assim, né? Mas não vamos desanimar. Vamos continuar firmes, né? E agarrados à palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos um salmo muito bonito. Queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias, Salmo 40. Nós não vamos ler todos os versículos, nós vamos ler de 1 a 3. E os irmãos, tendo um tempinho aí, por favor, vale a pena, tá? Salmo 40, começa assim: Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém? Vamos orar. Pai do céu, nós louvamos o teu nome, porque em ti nós podemos confiar e podemos descansar. Obrigado, Senhor, cada vida estamos colocando diante do Senhor. São tantas necessidades, tantas lutas, mas nós queremos confiar e descansar no Senhor. E eu quero pedir agora que o Senhor estenda a tua mão de graça sobre cada irmão, cada irmã, fortalecendo, abençoando, curando. Estende a tua mão, Senhor, e faz a tua obra, enche com o teu Santo Espírito, mesmo a gente não podendo congregar. Ó Deus, obrigado essa oportunidade, essa tecnologia. Nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor esteja realmente enchendo cada coração, fortalecendo, firmados na fé e na sua palavra. Ó Deus, muito obrigado. Entregamos esse tempo nas tuas mãos, oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. O tema da mensagem hoje é total confiança. A introdução dessa mensagem vai ser uma música que nós vamos ouvir agora. É uma música meio antiga, sabe? Mas, para quem não conhece, é novinha em folha. É o Salmo 40, Vencedores por Cristo. Então, nós vamos ouvir. Se você sabe essa música, canta, mas medita nessa letra. É um negócio muito legal. Então, vamos ouvir, então. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, e me ouviu quando clamei por socorro, e me pôs nos lábios uma nova canção,
Amém. Esse salmo, ele foi escrito pelo rei Davi. E a gente lendo esse salmo, a gente percebe que essa narrativa, ela quer nos oferecer palavras de encorajamento e, claro, né, ensinos para a nossa vida. Ou melhor, os Salmos é o inário da Bíblia. É ali onde a gente aprende com os salmistas a louvar, a cantar nas mais diversas situações da nossa vida. E esse Salmo 40, irmãos, aqui a gente sente encorajado a ter atitudes maduras como cristãos, né? Diante das mais variadas intempéries da vida. E eu quero, com os irmãos, nessa manhã, olhar duas atitudes maduras mencionadas nesse texto que nós acabamos de ler. A primeira atitude é esperar. Essa é uma atitude que nós precisamos desenvolver no nosso relacionamento com Deus. Irmãos, não sei se vocês têm dificuldade, mas eu tenho dificuldade. Até escrevi aqui, como é difícil esperar. Essa atitude é uma atitude que nós precisamos aprender com Davi. Irmãos, esperar o agir de Deus nas pessoas, na salvação de alguém, na mudança, na transformação de alguma pessoa, na mudança, na transformação até de estruturas. E nesse tema, nessa atitude de esperar, eu gostaria de trazer uma palavrinha para aquelas pessoas que têm orado e gostariam de ver mudanças, de ver transformações, de ver conversão na sua família, no seu cônjuge, nos seus filhos. Então, eu gostaria de começar dizendo uma coisa: saiba esperar. Por que isso, irmãos? Porque muitas vezes, se a gente não sabe esperar, a gente vai se precipitar querendo fazer o que o Senhor já está fazendo. Pode ser que mais a gente atrapalha do que a gente ajuda. Porque a gente sabe, quando Deus faz as coisas, Ele faz bem feito. A nossa parte, irmãos, é orar pela salvação, clamar pela salvação e pela transformação. Então, faça isso no secreto. Não vamos querer tomar o lugar de Deus e a gente querer fazer o papel do Espírito Santo. Então, diante desse desafio, vamos dar um bom testemunho e deixar o restante nas mãos de Deus. Se vai se manifestar, faça com graça, faça com sabedoria. Cuidado com as palavras. Eu estou dizendo isso porque já escutei esse tipo de coisa, a gente fica assim com o cabelo arrepiado, né? Tipo assim, falar para a pessoa, para o cônjuge, para os filhos, para alguém que você está querendo que a pessoa conheça Jesus, alguma coisa mais ou menos assim: olha, se você não aceitar Jesus, você vai direto para o inferno. E outra coisa, eu não quero ir junto. Se você quiser, você vai sozinho. Já, não sei se vocês ouviram isso aí. Agora, acredite se quiser, eu já ouvi. Irmãos, assim, como é que vai ganhar uma pessoa? Como é que vai ganhar o marido? Como é que vai ganhar a esposa, os filhos, para Jesus com uma palavra assim? Outra coisa também que a gente percebe, irmãos, muitas vezes nós estamos criticando, estamos murmurando, crítica contra pessoas, murmuração em relação à igreja, em relação à liderança, sobre aquele irmão, aquela irmã,
ao pastor, né? Às vezes essa pessoa que você está orando para conhecer a Jesus está escutando tudo isso, toda essa crítica, essas murmurações. Aí, o que essa pessoa vai pensar, né? Você sabia que muitas vezes nós deixamos de ser bênção, deixamos de ser instrumento de salvação, de atrair pessoas para Jesus, e às vezes com essas atitudes, nós, em vez de atrair, nós estamos repelindo as pessoas. Então, irmãos, gostaria sim de deixar esse encorajamento, esse alerta, para que a gente possa esperar confiantemente pelo Senhor e clamar por Ele nas mais diversas intervenções que nós vamos precisar. Irmãos, esperar é um sinal claro de uma fé confiante, de uma fé dependente. Se não for assim, eu acho que não é fé. A gente, olhando a Bíblia, nós vemos várias versões. Uma versão fala assim, esperei confiantemente. Tem uma outra versão que diz assim, esperei com paciência. Na versão NVI, fala assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Na Bíblia, a linguagem de hoje fala assim, esperei com confiança pela ajuda do Senhor. Está falando a mesma coisa, né? Mas a versão que eu mais gosto é essa, esperei confiantemente no Senhor. Essa é a primeira atitude, esperar. A segunda atitude madura é esperar com confiança. Porque às vezes a gente espera, mas não com confiança, né? Uma espera sem duvidar, com confiança. Uma certeza que da parte de Deus não há falha. Uma certeza, convicção, irmãos, mesmo não vendo. Olha só, mesmo não tendo perspectiva aos olhos humanos, mesmo não acontecendo como eu quero, ou como eu desejaria. Eu espero com confiança, crendo no melhor que Deus tem para a minha vida. Por isso, aquela palavra em Romanos 8:28 é uma verdade muito, muito legal para nós, né? Lá diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Interessante que até o próprio Davi, aqui nesse texto, ele diz que aquele que põe no Senhor a sua confiança é bem-aventurado. Olha lá o versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Que coisa legal, né? Essa outra atitude madura, confiança, Davi está falando, pessoas assim é bem-aventurada. Tá aí, irmãos, esse é o tema desse salmo, viu? Salmo 40 é confiança no Senhor. Aqui, ser bem-aventurado, ou aquele que é bem-aventurado, ele não volta a sua atenção aos arrogantes, e nem volta a sua atenção aos mentirosos. O reflexo e consequência desse esperar e confiar leva o salmista a uma confissão que eu acho extraordinário aqui. Então, dá uma olhadinha, quando ele fecha esse capítulo aqui, o versículo 17. Olha só a palavra de Davi. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és meu amparo e meu libertador. Não te demores. Outra versão fala, não te detenhas, ó Deus meu. Muito bem, irmãos. Qual é o resultado dessas atitudes maduras?
O que acontece quando isso faz parte da nossa vida? Então, há alguns resultados nesses versículos que nós lemos. Primeiro resultado, diz o texto que ele se inclinou para mim. Irmãos, não é aquela atitude de que Deus tem que me ouvir de todo jeito. Ou eu vou fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus. Aqui eu entendo que essa ação é uma ação de demonstração que Deus, ele se importa comigo e se preocupa com a minha vida. Essa atitude, a gente percebe que Deus, ele vem na minha direção. Essa atitude não desfigura Deus quanto à sua grandeza, quanto à sua majestade, ao fato de vir até mim, que sou um pecador. Pelo contrário, irmãos, ele se identifica, aqui olhando o Salmo, com o salmista, e esse salmista, ele tem a confiança que Deus sabe a hora certa para agir. Olha só, que coisa desafiadora, né? Esse é o primeiro resultado, né? Ele se inclinou para mim. O segundo resultado, o texto diz que, desculpa, ele me ouviu quando clamei por socorro. Olhando alguns outros textos, 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, ali diz o seguinte: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aquele que pratica males. Então aqui a gente vê, os ouvidos de Deus estão abertos às súplicas. Irmãos, Deus ouve as orações, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, diz Tiago 5,15. Irmãos, o clamor faz parte da nossa vida, e constantemente nós estamos fazendo isso. De maneira alguma, nós somos impedidos de clamar. Você já pensou nisso? Você pode clamar tranquilamente, e o clamor não é um sinal de fraqueza, de falta de fé. Oh, mas você toda hora está clamando. Que negócio é esse? Não tem agradecimento, não, né? Mas olha só, a gente não é impedido de clamar, e isso não é sinal de fraqueza nem de falta de fé. O clamor é sinal de dependência. É saber que tenho alguém maior que tudo e que tudo ele pode. Davi, em suas invocações, Davi, nas suas súplicas, apresentava a Deus o seu clamor. Se a gente for ver Salmo 17:1, diz assim: ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos, não enganosos. Também, irmãos, Paulo, ele orienta Timóteo a usar a prática de súplicas. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Esse versículo também é usado para nos desafiar a orarmos pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes, para que isso possa acontecer, conforme diz o texto aqui, para que vivamos vida tranquila e mansa. Acho que nós, como cristãos, nós estamos em haver nesse assunto, porque Paulo fala para a gente usar dessa prática de súplicas. Eu tenho percebido, irmãos, que isso tem acontecido no nosso meio, na nossa igreja. A gente olha lá no Bosque Compartilhamento,
Nossa, como tem pedidos de oração, né? E a gente fica assim, contente de ver quantas pessoas que colocam seus pedidos, nenhum deles é esquecido. Todos estão sendo lembrados e o Senhor tem respondido. O Senhor tem feito o melhor. Glória a Deus por isso, né? Agora, o terceiro resultado, o texto diz, Davi falando, né? Tirou-me do poço de perdição e do atoleiro de lama. Esse é o terceiro resultado daquele que sabe esperar, daquele que espera com confiança. Quando Davi fala tirou-me, ele está se referindo à experiência quando ele olha para o passado. E nesse olhar para o passado, tem gratidão a Deus pelos livramentos, pela libertação que Deus providenciou na vida desse servo. Irmãos, muitas vezes, olha só o que acontece, muitas vezes não entendemos e muitas vezes nós não enxergamos na hora o que Deus está querendo nos mostrar, o que Deus está querendo nos ensinar, o que Deus está querendo aperfeiçoar na nossa vida. No momento de angústia, no momento de dificuldades, no momento dos desertos, muitas vezes a gente não consegue enxergar de maneira clara os propósitos de Deus. Não sei se acontece isso com você, né? Depois que passa tudo, tal, aí você, era isso que Deus queria me mostrar, né? Mas ainda, graças a Deus, que lá na frente reconhece. Mas eu fiquei pensando, será que não seria um bom desafio a gente, num passo de fé, reconhecer isso antes? Antes de acontecer, ou antes de a gente entender, a gente dar esse passo de fé. Por quê? A minha confiança é em Deus. Eu espero, eu confio nele. Por isso, é muito bom a gente sempre dar esse passo de fé. Ou seja, agradecer mesmo sendo difícil. Conforme a gente vê lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 e 18. Bem famoso, né? O que diz lá? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Na mensagem de domingo, quando o Edson pregou os desertos, será que a gente daria para agradecer pelo deserto que está passando? Porque lá na frente tem alguma coisa da parte de Deus. Então, gostaria assim de deixar esse desafio, né? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Interessante que também Davi, ele fala de atoleiro. Quem viveu essa experiência sabe que não é fácil. Diante de subidas, diante de lama, o carro não vai sair do lugar. Fica patinando. Quando essas atitudes, esperar com confiança, até do atoleiro Deus tira. Irmãos, e não é só isso. Olha só o que o salmista diz no versículo 3. E me pôs nos lábios um novo, ou melhor, um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Não é cântico velho, gente. É cântico novo. Não é aquele cântico de reclamação, de murmuração. Não é aquele cântico de autopromoção. Não é aquele cântico, tá vendo como é que eu sou bom? Não é aquele cântico, se não fosse por mim não ia acontecer. Não é esse cântico. Mas aqui o salmista está falando, mas sim um hino de louvor ao nosso Deus. Se Deus te usou, o louvor é a quem? É a Deus. Então, essa é a compreensão que Davi tinha. Por isso essas palavras,
e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E, irmãos, em repercussão de tudo isso, aí ele fala assim, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém? Deus nos ajude a absorver bem essas atitudes do rei Davi e possa ser também para nós um exemplo a seguir, né? Essas duas atitudes maduras que produziram consequências para a vida, né? A primeira atitude, esperar, e a segunda atitude, com confiança. Deus nos ajude, irmãos, nesse desafio nosso, nessa pandemia, nas coisas aí que está acontecendo, que às vezes a gente nem sabe, mas você e Deus sabe disso. Nós gostaríamos de tomar uma postura como o rei Davi. Amém? E para a gente fazer a conclusão dessa nossa mensagem, eu gostaria de convidar você a cantar mais um hino. Hoje eu estou gostando dos hinos. Aquele hino, Graças Dou, é um hino muito bonito e eu acho que diz muito bem naquilo que nós estamos meditando nessa manhã. Então, vamos pensar na letra desse hino e vamos cantar juntos, né? Louvando a Deus, dizendo graças dou por essa vida. Amém? Vamos ouvir e vamos cantar juntos. Graças dou, sim, pela vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que folhou, pela cruz o sofrimento, eterna ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças hei de dar. Amém. Gostaria de orar e aproveitar e a gente já receber a bênção. Curvemos nossas cabeças. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado essa tua palavra, obrigado teu servo Davi, que nos encoraja a dar passos maduros na questão de como a gente caminhar
Obrigado, Deus. Ajuda-nos na nossa fraqueza, a saber esperar com confiança. Ó Deus, sabemos que Tu és Deus. Muitas vezes pode ser que só na teoria, e quando chega na prática nós enfrentamos grandes dificuldades. Nos ajude na nossa pouca fé. Fortalece-nos, ó Deus. Obrigado, toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Eu quero pedir que o Senhor estenda a Tua mão sobre cada irmão, cada irmã, para que essa verdade seja uma verdade vivida e essa semana possa experimentar isso intensamente para a glória do Teu nome. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o poder, a unção do Espírito Santo, seja com cada um de vós, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos. Obrigado, Deus abençoe.